Opa, calma, rapaz, calma. Peraí. Respira fundo, concentração e isso. E sabedoria oriental, tá? Mas fala, rapaz, tá fazendo uma coisa importante aqui, vendo quantas voltas eu conseguia dar aqui num certo tempo. Olha, que legal. Barato, né? Muito legal. Mas falei que você tava toda apavorada e afobada. Tem que ser rápido. Você tem uma geladeira por aqui? Lógico que eu tenho, né? Mas espera aí que eu tenho que ver um detalhe. Ih, rapaz, acho que você deu azar, viu? Que ela tá lotada. Ih, professor, que pena, viu? Mas você vai precisar dela mesmo, na geladeira agora? Eu precisava. Eu acho que tem alguma coisa que vai resolver o seu problema. Aqui, ó. Só colocar umas pedrinhas de gelo aí que vai resolver todo o problema. Quem disse que eu quero manter alguma coisa gelada? Mas espera aí. Pra que você quer? Eu quero colocar isso daqui. Ah, mas... Espera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. O que é isso? Um queijo? Ah, não. Acontece que isso daqui é um ímã. E isso daqui é o isopor. E o isopor está entre os materiais que não são atraídos pelo ímã. Tá? Pelo ímã? É, olha. Atrai. Olha. Você nunca ouviu falar em ímã? Já. Então, pera um pouco que eu tenho alguns aqui. Faz um favor pra mim, tira essa fruteira daqui, enquanto eu pego pra você esses ímãs. Olha, tem um monte de coisa interessante aqui. Bom, obviamente você já deve ter brincado bastante com ímã, né? Já. Ele tem uma propriedade, ele é capaz de atrair certos metais. O ferro, por exemplo, é um dos metais que ele atrai. Então, olha, tá vendo? Aqui eu tenho taxinhas, eu tenho grampos. Então, vários metais são atraídos por ímãs. Agora, deixa eu colocá-la aqui. Então tá lá. Olha, como será que a gente pode explicar o fato dessa taxinha ser atraído pelo ímã? Porque, olha, ele não está encostando, só ele aproxima e atrai. O que você acha que acontece? Eu não sei, professor. Olha, ao redor desse ímã, ao redor dele, tem uma coisa que a gente chama de campo magnético. Campo magnético? É invisível esse campo, a gente não consegue enxergar. Mas quando algum objeto chega próximo a esse campo, olha o que acontece. Ele é atraído. Então quer dizer que aqui, mais ou menos, está o campo invisível? Isso, ele ao chega redor até dele. aqui? Isso, é o campo magnético, tá? Não esquece disso. Então, ao redor do ímã sempre tem um campo magnético. E ao aproximar de algum objeto, ele vai atrair esse objeto. Agora, uma outra coisa. Você já ouviu falar que todo ímã tem polos, né? Tem sempre um polo norte e um polo sul. Já ouviu falar nisso? Agora, o que você acha que vai acontecer se eu cortar esse ímã no meio? O que vai acontecer com os polos? Vai ficar o norte para um lado e o sul para o outro? Eu acho que não. O que você acha que vai acontecer? Eles vão grudar, vão ficar juntos. Na realidade, sempre vai acontecer isso. Você nunca consegue separar um polo norte de um polo sul de um ímã. Sempre que você cortar o ímã, o pedaço que você cortou vai originar outro ímã com polo norte e sul. Tá? Cada pedacinho vai ter o seu norte e sul. Então, nunca você consegue separar o que é norte do que é sul. Aliás, por que se chama polo norte e sul, você sabe? Não sei. Então peraí que eu vou te dar uma dica. Isso aqui, eu acho que você conhece, né? Eu conheço, isso eu conheço. Então, globo terrestre. Agora, peraí, o que tem a ver esse globo terrestre com o norte e sul que eu estava falando lá daquele pedaço de ímã? É porque aqui em cima é o Polo Norte. Isso, aqui é o Polo Norte. E aqui embaixo é o Polo Sul. Muito bem. Então, veja só. As pessoas, quando descobriram o ímã, perceberam o seguinte. Deixa eu pegar esse fio e você já vai entender o que a gente vai fazer aqui. Descobriram o seguinte, que se eu pegar esse ímã e pendurar por um fio, por uma linha, e você, aliás, se você conseguir um ímã em forma de barra como esse que eu tenho, você pode fazer também. Se você pendurar por uma linha, ele sempre vai ficar apontado na mesma direção em relação à Terra. Sempre. Você pode mexer, ele sempre vai voltar à mesma posição. Qual posição? Um pedaço vai ficar apontado para o Polo Norte, então esse pedaço a gente vai chamar de Polo Norte do ímã. E outro pedaço vai ficar sempre apontado para o Polo Sul. E a gente chama Polo Sul do ímã. Então, por isso que o ímã tem Polo Norte e Sul, porque sempre que você pendura esse ímã, deixa ele alinhado, ele vai ficar
apontando na direção norte-sul da Terra. Ah. Você pode mexer e ele volta para a posição. Mesmo se virar Mesmo se virar. de qualquer jeito. Qualquer jeito, ele sempre vai ficar apontando na direção norte-sul. E, aliás, eu tenho até uma animação que mostra isso legal. Vem ver. Então, ele vai falar a respeito da polaridade, olha, um ímã com polo norte e polo sul. Se você cortar no meio, cada pedaço vai ter o seu polo norte e polo sul. Então, você nunca consegue separar um polo norte de um sul. Outra característica, aquilo que eu falei, se você pendurar um ímã, ele sempre vai ficar alinhado na mesma direção. Direção norte e direção sul. Por isso dos nomes norte e sul do ímã. Então, Jaime, esse princípio é o mesmo utilizado nas bússolas. É verdade? Toda bússola sempre fica orientada na direção norte-sul, né? Aliás, pega aquela bússola que eu tenho aí atrás. Nossa, olha que bonita. Ela é bem sofisticada, né? Mas tem essa daqui também. Ela não é tão sofisticada quanto essa, mas é que eu ganhei num curso que eu fiz de sobrevivência na selva, como um dos grandes participantes lá daquele Você já curso. me falou disso. Já te falei, né? Então, barato. Agora, você sabe como que se utiliza essa bússola? Como é que faz para você não se perder com essa bússola? A agulha vai apontar Sempre numa mesma direção. Qual direção? norte-sul. Isso, então. Veja só, eu posso colocar essa bússola de qualquer jeito e o ponteirinho sempre vai estar apontando na direção norte-sul, tá? Então eu coloco o mostrador na direção da agulha e eu sei qual é a posição norte, qual é a posição sul, leste e oeste. Agora, repare que essa mais sofisticada, ela tem um mostrador que se movimenta através do mesmo princípio. Então aqui na minha casa, veja só, lá é o norte, lá é o sul, leste, oeste. Então, vamos supor, você é um cara perdido, que nem eu, tá? Nós estamos perdidos. E nós queremos ir para o litoral. Para que lado que a gente vai? Sempre pro lado leste. Leste, isso. Então, olhando nessa bússola, se a gente quiser ir para a praia, a gente tem que ir para que lado? Pro lado leste. Para o lado leste, então para lá. É. Não é isso? E repare que você pode girar para qualquer direção. E vai ficar no mesmo O lugar? mostrador sempre vai ficar no mesmo lugar. Interessante. Percebe? Legal. Eu tenho um documentário que fala a respeito de bússola. Olha aqui. Os antigos orientavam-se observando os astros e suas posições no céu, mas em dias sem sol e em noites sem estrelas, ficavam sem referências. Provavelmente tenham sido os navegadores chineses, por volta do século XI, os primeiros a utilizarem um instrumento de orientação, um pedaço de ferro magnetizado que, flutuando sobre uma cortiça ou palha em uma vasilha com água, apontava sempre na direção da estrela polar. Mais tarde, outros estudiosos desenvolveram e aperfeiçoaram a bússola, que basicamente é um instrumento muito simples, uma agulha magnetizada que gira livremente sobre um pino, apontando sempre para o norte magnético. Conhecida a posição do norte, é fácil localizar os outros pontos cardeais. Atualmente existem vários tipos de bússola e outros sofisticados instrumentos de navegação aérea e marítima. Mas a bússola comum continua sendo útil em muitas situações e intrigando muita gente com o movimento de sua agulha sempre apontando para o norte, impulsionada pela força do magnetismo. Mas o que a bússola tem a ver com aquele enfeitinho de geladeira? Ué, o que tem a ver? Tudo, Jaime. Tudo. E vê, pega aquele ímã para mim. Bom, para começo de história, aquele enfeite de geladeira, atrás dele, o que que tem? Um ímã. Um ímã, né? Nós já percebemos isso. Bom, então vamos tentar traçar um paralelo entre o ímã e essa agulha. Todo ímã tem um polo norte E um e sul. um polo sul, certo? Certo. Agulha da bússola também, polo norte e sul, tá? Sempre que você pendurar um ímã por um fio, o que que vai acontecer com esse ímã? Vai se posicionar.
pro lado norte e sul. Isso, ele vai se alinhar, né? Vai se posicionar na direção norte-sul. E a agulha da bússola? Acontece o mesmo, também é o ímã. Pois é, então, aí que está a conclusão. Tanto a agulha da bússola como aquele enfeite de geladeira, os dois são ímãs. E para mostrar para você direitinho que são ímãs, ao aproximar esse ímã dessas agulhas, né? Você vai perceber que elas se movimentam. Olha, essa daqui também tá mexendo. Pois é, o que eu falei para você, aqui não tem uma agulha, mas embaixo desse sistema sofisticado também tem que ter um ímã. Então perceba, à medida que eu movimento esse ímã próximo às agulhas, Movimenta as duas. movimenta as duas. Então, se você estiver fazendo aí uma exploração, qualquer coisa com ímã, ou melhor, com uma bússola, nunca leve o ímã por perto, né? Senão você vai se desorientar. Se eu me perder em algum lugar e tiver um ímã na mão, por exemplo, Sim, se eu amarrar esse ímã. o ímã Isso. e colocar assim, eu também vou poder Se orientar? me orientar? Lógico. Então, vou imaginar que você só tem o ímã na mão, ok? Você sabe qual é o polo norte e qual é o polo sul do ímã. Tem que saber isso, pelo menos. Você se perdeu, tá? Então, o que você faz? Pega o cadarço do sapato, por exemplo, né, do tênis, e pendura, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar alinhado na direção norte-sul, com uma bússola, e aí você não se perde, tá? Sabe a direção de casa, né? É a mesma coisa que acontece com a agulha, né? Pois é, a mesma coisa. Então, não precisa ser um instrumento muito sofisticado. Basta você ter um ímã, um polo norte e um sul e pendurar esse ímã por um fio. Ah, Legal, né? ó. Eu tenho aqui um VT, uma gravação de ímãs e eletroímãs. Quer ver? A corrente elétrica é capaz de transformar o ferro ou o aço em ímãs de grande poder. É o que observamos nos guindastes eletromagnéticos. São usados para separar sobras de ferro ou aço de sucatas. Eles são ímãs enquanto a corrente elétrica está ligada. Desligando-se a corrente elétrica, o magnetismo desaparece. O magnetismo é uma força que age através de diversas matérias. O papel, por exemplo, não impede sua ação. Os ímãs também se repelem. Os polos de mesmo nome exercem forças contrárias. Atraindo ou repelindo, é preciso tomar cuidado com o ímã. A sua presença, muito próxima, pode danificar um relógio, uma tela de televisão ou ainda alterar a orientação de uma bússola. Então, Jaime, ficou bem claro, né? Deu para você Agora perceber ficou. que a agulha de uma bússola, na realidade, é um ímã. Você não vai conseguir atrair, por exemplo, um pedaço de madeira, como esse daqui, com ímã, né? Não. Olha, não ocorre atração. Agora, à medida que você aproxima dois ímãs, vai sempre ocorrer ou atração ou repulsão. Então, olha o que eu fiz. Eu pintei o ímã um lado de vermelho e outro lado De azul. de azul, tá? Então, um é o polo norte, outro é o polo sul. Então, repara o que vai acontecer. Se eu colocar polo norte próximo ao polo norte de outro ímã que está na minha mão, ele é repelido, ele é empurrado. Agora, ao passo que se eu deixar o lado vermelho aqui perto do azul, ou seja, o polo norte com o sul, olha o que vai acontecer. Ele é atraído, tá? Olha, deixa eu até colocar nessa vareta e você vai entender melhor. Então aqui tem um pedaço vermelho, percebe? É um dos polos. Se eu aproximar um outro pedaço vermelho, vamos supor que aqui seja o polo norte. Se eu aproximar outro polo norte, o que vai acontecer? No vão, vai se repelir. Vai se repelir, né? Olha, tá vendo a mágica, ó? Mantém um ímã separado do outro. Percebe? Flutuando, né? Ocorre repulsão. Agora, se eu virar para o outro lado, Vai ocorrer se juntar, isso. vai Peraí. se atrair. Tá lá. Então, você viu? Polo norte com o sul, ocorre Vão se atrair. isso, vai ocorrer atração. Se eu colocar norte com norte, Vão se repelir. isso, ou sul com sul, Vão se repelir também. então é fácil, né? É. Agora, é isso aí. Toda vez que você aproximar dois ímãs, sempre vai acontecer uma interação, ou de atração ou repulsão. Professor, sabe o que isso faz me lembrar? As pilhas, elas também possuem dois polos. Elas têm polos, só que lá na pilha é polo negativo e polo positivo. Mas tem uma relação com o magnetismo também. Vem cá que eu vou te mostrar. Então, Jaime, eu tenho umas pilhas aqui
E agora você vai entender direito. Você falou para mim que as pilhas têm polos também, né? Tá certo. Só que o polo é positivo e negativo da pilha. E não tem nada a ver com os polos dos ímãs. Tanto é que se eu aproximar duas pilhas, os polos positivos e negativos, não ocorre nem atração e nem repulsão. Percebe? Mas tem uma coisa muito importante que eu acabei de falar para você, relacionado com os ímãs, que é a corrente elétrica. Corrente elétrica? Isso. Toda vez que passar uma corrente elétrica por um fio, vai aparecer nesse fio um negócio chamado campo magnético. Ah, aquele negócio do ímã, né? O Isso campo. que tem ao redor do ímã. Então, quando passar uma corrente elétrica por um fio, esse fio vai funcionar como se fosse um ímã. Sabia disso? Não. Pois é. Olha, eu vou te ensinar a fazer um motorzinho elétrico agora. O que eu tenho aqui é um fio de cobre. Você sabe o que é um fio de cobre? Sei. Tá, aquele que você usa nas instalações elétricas. Né? E uma bobina. Já ouviu falar em bobina? Não, só aquelas de máquina de calcular. Então, mas alguma máquina de calcular? Não é bobina? Ah, do papel? É, o Oh, papel. isso. Então, vamos imaginar o seguinte agora, que eu pego esse fio, é bem fácil, olha, e começo a enrolar esse fio, tá? Tô enrolando. No mesmo lugar? Tô enrolando. Meus dedos aqui, tá? Deixar esse conjunto bem redondinho. Tá vendo? É bem fácil, porque o metal é fácil de ser moldado, o cobre é bem fácil de ser moldado, né? Depois disso, aí você pega um dos lados do fio e começa a enrolar para que essa bobina não se solte. E finalmente você vai chegar nisso daqui. Olha. Tá vendo? Isso é bobina? Isso, é uma bobina um pouco maior do que aquela que eu fiz, com fio de cobre. Tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para você como é que a corrente elétrica pode funcionar ou pode criar um campo magnético. Então veja só, aqui eu tenho a bobina. Deixa eu tirar esse alto-falante aqui. Eu tenho uma bobina e aqui é um conjunto de pilhas, tá? Um monte de pilhas ligadas. Então, um é polo negativo, outro polo positivo, tá? Eu criei uma bobina que nada mais é do que um fio enrolado, né? Então, eu vou ligar esse conjunto. Quando eu ligo o conjunto, eu ligo as pilhas nessa bobina, por essa bobina deve passar uma corrente elétrica, né? Aquela que você falou que dá choque, né? É. Só que além de dar choque, ela vai criar um campo magnético também. Olha, repara que quando eu aproximo o ímã, Olha. ele é atraído. É curioso pelo seguinte, deixa eu desligar a corrente elétrica. Deixa eu tirar a corrente elétrica. Não está passando nenhuma corrente elétrica, porque eu desliguei das pilhas, né? Quando eu aproximo o ímã desse pedaço de metal, Não é atraída. não acontece nem atração nem repulsão, percebe? Mas a hora que eu ligo, A corrente elétrica está passando. isso, Então, quando você se aproximar... vai Vai ocorrer atrair. atração ou repulsão. Se eu virar para o outro lado, vai ocorrer repulsão. Então, quando passa a corrente elétrica, ao redor do fio, acaba criando um campo magnético. Então, ele acaba funcionando como um ímã. Agora, tem um lugar que você vê assim no dia a dia, que a corrente passando cria até um movimento, que era um É? motor elétrico. Motor elétrico. Você sabe como é que funciona, não? Ah, não... Você sabe que tem que ligar na tomada ou na pilha, É, né? ou na bateria. Ou na bateria. Mas como funcionam de verdade você não sabe, Não. né? Então eu vou ensinar como é que monta um. Dá para fazer em casa também. Bom, a bobina você entendeu como é que se monta, tá? Agora veja o que eu tenho aqui. Um porta-pilhas com 4 pilhas. Na realidade você poderia ter feito com uma só, tá? Mas é que como eu tinha esse porta-pilhas já, eu resolvi reaproveitá-lo. Com 4 pilhas a corrente é maior? É mais intensa, né? Mas uma pilha já dá, ou uma ou duas, tá? Agora, veja bem, aqui a saidinha é o polo positivo. Então é um fio ligado no polo positivo da pilha e outro fio ligado no polo negativo. Tá ok? Muito bem. Você vai pegar aquela bobina que você já aprendeu como é que se faz, mas aí tem um segredo. O segredo é o seguinte, você vai pegar uma lixa, tá? Uma lixa, pode ser a lixa de unha da sua mãe, Ih. tá bom? É fácil encontrar, né? É. E você vai passar essa lixa num dos lados do eixo, mas só num dos lados, hein? Então perceba, você passa desse lado aqui e do outro lado desse eixo você deixa sem passar, ok? Então você vai fazer isso
para este pedaço e para outro pedaço. Lixar bem. Lixar bem pelo seguinte, porque esse fio de cobre ele tem aquele esmalte, né? E para que haja contato, é necessário que você lixe. Ah, Tá bom? que o esmalte não deixa? O esmalte não deixa, ele isola eletricamente. Ah. Ele funciona como se fosse uma fita isolante, tá? Então, não se esqueça, hein? Se não fizer isso, o motor elétrico não vai funcionar. Então, você vai precisar lixar um dos lados. A outra parte fica com verniz, ok? Muito bom. Agora, Jaime, o que você acha que vai acontecer quando eu colocar essa bobina na parte que está lixada, né? Dando contato com esses fios? Nem imagino. Vai passar o que por aqui? Corrente elétrica. Aí, vai passar uma corrente elétrica. Muito bem. Você aprendeu que a corrente elétrica cria um campo magnético, como se fosse um ímã. Então, isso daqui vai se comportar como se fosse um ímã. E se eu colocar próximo a isso, outros ímãs agora? Bom, você viu que pode ocorrer a atração ou repulsão, não é isso? Então, veja só o que vai dar. Olha que legal. Barato, né? É. Então, este é o princípio de funcionamento de qualquer motor elétrico. Então, passa uma corrente elétrica, existe lá dentro uma bobina, tá? E essa bobina fica funcionando junto ao ímã. Então, ora repelindo, ora atraindo. E vai girando, ora atraindo, ora repelindo. Está Olha, que funcionando. legal. Percebe? É um trabalho legal, né? Que você pode fazer em casa e sozinho. É fácil. E outra utilidade dessa bobina, que eu acho que você conhece bastante também, é isso aqui. Deixa eu pôr de lado. É isso aqui, ó. Você conhece isso, não? Ah, um alto-falante. Um alto-falante. Para que serve um alto-falante? Para emitir sons. Emitir som. Então, toda vez que você quiser ouvir um som lá do rádio, do FM, né, do toca-discos, você tem que ter um alto-falante. Como é que funciona o alto-falante? Espera aí, eu acho que eu tenho um pouquinho de isopor aí dentro. Pega pra mim. Isso. Bolinhas de isopor, para você enxergar melhor. Bom, aqui de novo eu tenho o nosso porta-pilhas, né? Tem o nosso porta-pilhas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou rapidamente colocar isso em contato com o terminal do meu alto-falante. Olha. Percebe? Ele está se movimentando. Que legal. Agora, por que ele se movimenta à medida que passa a corrente elétrica? Porque a corrente elétrica vai passar energia. E vai criar um ímã, né? Olha, eu tenho aqui um alto-falante desmontado. Você vai entender direitinho. Deixa eu mostrar para você. Bom, todo alto-falante obrigatoriamente tem essa carcaça, né, de metálica, né, que comporta todo o sistema, mas também obrigatoriamente tem essa parte pesada, que torna o alto-falante bem pesado. O que deve ser isso daqui? Um ímã. Muito bem, isso daqui é o ímã. Então vai ficar na parte de baixo, tá, do nosso alto-falante. Muito bem. Logo em seguida ao ímã, olha, você já viu uma coisa parecida com isso. Ah, parece a bobina. É justamente a bobina, só que é um fio bem fininho, percebe? Essa bobina vai encaixada dentro desse ímã, depois vem o cone de papel. Olha, agora repara que nesse cone de papel também tem dois terminais. Tem. Esses terminais vão ser ligados à bobina, tá? Muito bem. Então tá lá, vem o cone de papel e finalmente essa última travessa para segurar. Então vamos pensar, à medida que passa a corrente elétrica, essa bobina cria um campo magnético. Então vai afastar o cone. Tá? Se eu inverter a polaridade, eu inverter o sentido da corrente, ela volta. Então, à medida que a corrente vai aumentando, diminuindo, invertendo o sentido, esse cone vai vibrando. Vai vibrar. E cria o som que você conhece. Aliás, vem cá. Inclusive, eu estava consertando essa caixa aqui. Repara que toda a caixa acústica, né, tem os alto-falantes. Agora eu vou mostrar ele funcionando. Tá dançando, vai? Tá lá. E você entendeu? Ou melhor, você tem ideia como funciona isso? Ah, quando a corrente elétrica passa pela bobina, o fio acaba fazendo o papel do ímã, não é? Olha, que gênio, né? Então, como naquele caso lá. Só que a corrente aqui, ela está aumentando e diminuindo. Então, faz o cone do alto-falante vibrar, né? E você ouve o som. E o seu autorama? Acontece a mesma coisa com ele? É a mesma coisa. Dentro do carrinho... Vem cá, deixa eu te mostrar.
Olha, dentro do carrinho tem um motor elétrico. Tá vendo essas escovinhas aqui? Uhum. É por onde vai passar a corrente. Então a corrente elétrica passa e faz essa bobina girar. Então entendeu direitinho como é que funciona o motor elétrico, né? É, mas eu só quero saber uma coisinha. No motor do carro também acontece isso? Não, não, só nos carros elétricos. E tem carro assim? Tem. Eles levam uma vantagem enorme em relação aos convencionais, porque o carro elétrico, ele não faz aquele barulhão que faz o carro convencional, né? E, além de tudo, também ele não expele gases nocivos às pessoas, né? Ele não expele o CO, o monóxido de carbono, que faz mal pra gente. É. E pelo jeito você gosta mesmo de carro, né? Ih, você gosta. Já esse documentário é super legal, você vai gostar. Espera aí, tá aqui. Há diversos modelos de carros elétricos a bateria sendo testados. Eles podem recarregar a bateria na rede elétrica pública e já apresentam resultados animadores. Há também modelos que convertem diretamente a energia solar em eletricidade. São os carros solares. Então, agora que você viu tudo a respeito de ímãs, bússolas, motores elétricos, você é capaz de responder um teste para mim? Ah, se for sobre esse assunto eu consigo. Tá legal, então vamos ver. Quando se pendura um ímã por um fio, em que direção ele fica alinhado? Na direção dos polos norte e sul da Terra. Então, Jaime, gostou de tudo isso que a gente viu hoje a respeito do eletromagnetismo? Eu acho que esse foi um dos papos mais interessantes que a gente já teve. Você gostou mesmo? E como? Eu acho que eu vou estudar mais a fundo o eletromagnetismo. Não brinca. É? Olha, então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uns livros que eu tenho, é uma coleção... Não, professor, você não entendeu bem. Não, lógico que eu entendi. Você quer estudar melhor, não quer? Não precisa se eu vou- incomodar, não, professor. não se preocupe. Não Eu vou precisa pegar se os incomodar. livros, aí você vai estudar, você vai ficar craque no assunto. Não Pera aí. precisa. Não, peraí que eu vou pegar. Peraí. Dá um tempo. Ih, eu acho que ele não entendeu bem o espírito da coisa. Jaime, tá aqui, ó. Fale, professor. Ué, peraí. Você não falou que queria estudar o eletromagnetismo mais a fundo? E quem disse que eu não estou? Eu estou estudando sobre a corrente elétrica do seu autorama. Olha só.